Glória a Deus! 13 de junho, domingo! E vamos ao nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje, a mensagem intitulada A Perspectiva Bíblica sobre o que realmente importa. O modo da palavra de Deus, a Bíblia, nos trazer os ensinos sobre alguns pontos da vida deixam muitos com uma ideia errada sobre certas questões, por não entender a perspectiva em que determinado assunto foi abordado. Vou começar essa reflexão citando uma passagem que está na carta que Paulo escreveu a Timóteo, falando sobre a questão do exercício físico. Vejamos. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Alguns lendo essa passagem poderão criticá-la, afinal todos sabemos que o exercício físico não é pouco proveitoso, mas muito proveitoso. Todos os médicos, em geral, citam, os benefícios do exercício físico como uma ferramenta indispensável para se manter a saúde, prevenir doenças e ajudar no tratamento de outras. Então a Bíblia estaria errada, dizendo que o exercício físico é pouco proveitoso? Muitos diriam que sim, mas temos que entender qual foi a perspectiva que Paulo escreveu essa palavra. Precisamos ver o verso todo. Após dizer que o exercício físico é pouco proveitoso, ele vai dizer sob qual perspectiva está firmado para fazer essa declaração. Ele segue dizendo: Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Na continuação do versículo, temos o entendimento da perspectiva do que ele quis dizer diante da piedade, ou seja, a vida com Deus, que tem a promessa da vida em plenitude, que já começa no dia que recebemos Jesus como Senhor, ou seja, nesta vida, a partir daí estamos caminhando para o reino de Deus, para a vida glorificada. Diante dessa perspectiva, se a dedicação ao exercício físico incorrer em distanciamento de Deus, viver mais preocupado com a matéria do que com o espírito, nessa perspectiva, o exercício físico é pouco proveitoso, pois visa somente a matéria, o corpo, que durará somente algumas décadas, enquanto o espírito é por toda a eternidade. Então entendemos que a Bíblia não está ensinando que não devamos fazer exercícios físicos, mas sim colocando que não devemos, por causa do físico, esquecer a vida espiritual. Pois nessa perspectiva, o exercício físico é pouco proveitoso, pois tomou o lugar do que é totalmente proveitoso, que é a vida com Deus. Então, lendo a palavra sob a perspectiva correta, não faremos más interpretações, antes iremos saber o real valor das coisas. Quantos que não vivem em academias, procuram ter alimentação sadia, e não há pecado nisso. Porém, se a vida espiritual é desprezada, os valores da pessoa são valores anticristãos, a pessoa vive distanciada de Deus, de que adiantará morrer, entre aspas, sarado e perder a salvação? Façamos exercício, mas não como a coisa mais importante da vida. O mais importante é a vida espiritual, porque a matéria passará, mas o espírito não. Outro ponto importante é com relação aos estudos. Estudar é muito bom. Se qualificar em sua área profissional também. Porém, o lado negativo das muitas graduações é a soberba. Quantos que acham, porque são formados, pós-graduados, e começam a se sentir como se fosse um mestre do universo, de PhD, se acham PhDeuses. Quantos que não usam conhecimento não para estender a mão, mas sim para pisar nos outros. Em vez de compartilhar o conhecimento, usam para humilhar, se acham superiores ao resto dos pobres mortais. Até mesmo no campo da teologia, e estudar teologia é bom, mas quantos que até se esfriam espiritualmente após seminários? Quantos que perdem até mesmo a fé, pois abandonaram a simplicidade da fé em Cristo? Outros pensam que Deus só usa quem tem teologia, mas Deus usa quem quer, e um analfabeto confiante em Deus tem muito mais a nos ensinar que um teólogo que confia só em si mesmo. Paulo advertia sobre isso, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Reconhecemos que todos somos mestres do saber.
O saber ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8, verso 1. Paulo é até irônico nessa passagem, dizendo: reconhecemos que todos somos senhores do saber. Claramente ele está sendo irônico com aqueles que se autoproclamavam sabichões, e diante disso ele diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber, o conhecimento, sem amor a Deus e ao próximo, só servirá para deixar a pessoa soberba, e todo soberbo, por mais inteligente que seja, é tolo. Aprendemos então que devemos ter a perspectiva correta com relação ao conhecimento. Usá-lo com amor a Deus e ao próximo, e não fazer do estudo um fim em si mesmo, mas também um caminho para cumprir os propósitos que Deus nos ensina em sua palavra. Lembrando que o princípio da sabedoria é a reverência a Deus. Terminando essa reflexão, quero falar da perspectiva bíblica do sofrimento. Não devemos desenvolver uma teologia do sofrimento, mas entender que o sofrimento faz parte da vida, tanto o sofrimento explicável como o inexplicável. Temos muita coisa a dizer sobre o sofrimento, mas quero só abordar esse trecho. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, envelhece e adoece, contudo o nosso homem interior, ou seja, o nosso espírito, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas, segundo Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Novamente vemos aqui a questão de analisar as circunstâncias dessa vida sob perspectiva espiritual. O sofrimento pode ser grande, mas Paulo diz que é leve e momentâneo. Estaria ele sendo desrespeitoso com toda a humanidade? Claro que não. Mas ele diz que a tribulação é leve e momentânea diante da perspectiva da salvação no reino de Deus, onde não haverá mais dor, sofrimento, e isso por toda a eternidade. Diante dessa perspectiva, décadas de sofrimento, diante de uma eternidade sem dor, as lutas aqui são momentâneas. Jesus te ama, a perspectiva de Deus sobre a tua vida é que Ele não quer que você se perca, mas você é livre para viver sob qual perspectiva achar melhor. Mas lembre-se, andamos por onde queremos nesse mundo. Vivemos como achamos melhor. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e teremos que arcar com elas. O único modo de sermos salvos é através do Senhor Jesus Cristo. Não há outra perspectiva sobre tua alma, a não ser se render a Jesus, que morreu por você. O receba em tua vida e viva sob a perspectiva da redenção. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, convencido pelo Espírito Santo, eu me arrependo de minhas perspectivas alheias a Ti. Me arrependo de minha soberba, minha presunção, minhas justificativas e me rendo ao Teu amor. Me salve, me leve ao Teu reino, eu preciso de Ti. Amém, glória a Deus. Vamos viver sob essa perspectiva, meu irmão e minha irmã, sob a perspectiva da redenção. E isso é com Jesus no coração. Então, vamos viver com essa perspectiva da eternidade e assim nós vamos colocar tudo no seu devido lugar. Não vamos colocar as coisas passageiras à frente de Deus, ok? Deus em primeiro lugar e assim nós vamos saber viver com sabedoria. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Tenha um domingo vitorioso. Amanhã estaremos de volta com o nosso devocional do peregrino rumo ao céu. Até lá. Tchau, tchau.